A paz do Senhor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Estamos para mais uma reflexão, da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar para você sobre a obediência dos recabitas, como modelo, para o povo de Deus. Os recabitas, eles eram um povo descendente de uma tribo dos queneus. Eles já habitavam na terra da Palestina desde os dias de Abraão, e eles continuaram vivendo na Palestina por ocasião da invasão ou da tomada do território de Canaã. Eles continuaram naquele território porque não ofereceram resistência, não ofereceram perigo algum para o povo de Israel, e pelo contrário, passaram a viver uma vida amigável, passaram a viver uma vida em comunidade, e eles permaneceram ao sul de Judá, no reino dividido. Eles estavam estabelecidos ao sul de Judá, nas regiões mais afastadas do centro de Jerusalém, e eles viveram ali. E na época de Jonadab, filho de Recabe, eles criaram uma espécie de seita para lembrar a vida nômade que eles sempre tiveram, as suas peregrinações na terra de Canaã. E o modelo era não tomar vinho, não fazer plantio, não cultivar a agricultura, não construir casas. Eles habitavam em tendas e eles viviam essa vida de simplicidade, até porque o desejo, a vontade era confrontar o estilo de vida desregrado, luxuoso da nação de Judá e também da nação de Israel, de Samaria. A ideia dessa seita de Jonadab, desse movimento formado por Jonadab, filho de Recabe, era exatamente confrontar o estilo de arrogância vivido pela nação de Judá e também pela nação de Israel no período do reino dividido. A nação de Judá, no período de Jeremias, quando estava na iminência de irem para o cativeiro babilônico, Deus levanta o profeta Jeremias para entregar uma mensagem de advertência ao povo de Deus, uma mensagem de salvação, de esperança, para que eles não fossem para o cativeiro babilônico. Porque a vontade de Deus, de fato, era que o povo de Israel obedecessem a sua voz e deixassem de amargar o duro castigo que amargariam em Babilônia durante 70 anos. Mas como eles não obedeceram, ou não obedeciam de forma alguma, o Senhor Deus, ele levanta Jeremias para trazer a mensagem de que o tempo de arrependimento já havia acabado e que, de fato, agora eles iriam mesmo para a Babilônia. Que os caldeus iriam, de fato, entrar e levá-los para a Babilônia. Mas antes desse momento decisivo de levar o povo para a Babilônia, através dos caldeus, Deus fala com Jeremias. Jeremias toma os recabitas e leva-os à câmara do Senhor. Quero ler com você a palavra onde está esse texto, é Jeremias capítulo 35, alguns versículos eu vou ler para você, para que você possa entender o contexto total dessa palavra. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e a seus irmãos e a todos seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de
Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, nem edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vos andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tenda. Assim ouvimos e fazemos tudo conforme nos mandou Jonadab, seu pai. O Senhor, depois de ter mandado Jeremias ouvir a mensagem dos Recabitas, ouvir o que os Recabitas tinham a dizer, o Senhor fala com Jeremias. Jeremias, fala com o meu povo, que os Recabitas, que são estranhos à promessa, eles cultivam a ordem dos seus pais, eles obedecem à voz dos seus pais, e o meu povo, Judá, que deveria me obedecer, não me obedece. Eu mandei profeta madrugando e falando, eu mandei profeta com a mensagem para arrependimento, e eles não querem me ouvir. E como os Recabitas, eles foram fiéis à ordenança dos seus pais, não lhe faltará varão que assista perante mim da casa de Recabe todos os dias. Ou seja, por causa da obediência dos Recabitas, Deus os honrou de maneira poderosa. Deus os honrou de maneira maravilhosa. Bênçãos que deveria ocorrer do mesmo modo para Israel, mas não ocorreria, porque os filhos de Judá não obedeciam à voz do Senhor nosso Deus. E aqui que eu quero dizer para você que muitas vezes, como Judá, nós tomamos as mesmas atitudes e fazemos as mesmas coisas. Nós reclamamos, murmuramos contra as seitas que dominicalmente saem às ruas entregando os seus folhetos, divulgando heresia, divulgando uma mensagem perversa, divulgando algo que é totalmente contra a palavra de Deus, e nós questionamos a seita, porque achamos que eles estão errados, e na verdade estão, porque eles estão disseminando heresia. Mas têm eles mais compromisso com a palavra de Deus do que eu e você, que conhecemos a Deus. Muitas vezes nós, que conhecemos a palavra de Deus, a palavra do Eterno, que deveríamos ter compromisso com ela, nós não temos. Pessoas têm compromisso com o jogo de futebol, machucam-se, se arrebentam no campo de futebol. Pessoas têm compromisso com o carnaval, se arrebentam nos dias do carnaval. Pessoas se arrebentam, se fantasiam nos dias do carnaval. Fazem de tudo para fazer uma festa que bonita aos seus olhos, bonita de acordo com o seu coração, para chegar em primeiro lugar. As escolas de samba, elas dão o seu melhor. Elas querem chegar em primeiro lugar. Elas querem ser a escola do ano. Elas querem ser a escola que melhor apresentou. E eu e você? O que nós estamos apresentando a Deus? Será que nós estamos obedecendo a Deus?
Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Os recabitas, eles nos trazem uma mensagem de que é possível obedecer à voz do Senhor. Assim como os filhos de Jonadab, eles obedeciam uma mensagem humana, uma mensagem, né, que salvação alguma os traria, nós também podemos obedecer à voz do Senhor nosso Deus. E a mensagem de Jonadab é que há benefícios de obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Na atualidade, os tempos que nós estamos vivendo, muita gente quer quebrar princípios. Ah, isso é coisa do passado. Isso aí é porque aqueles obreiros antigos, eles não conheciam as coisas e colocavam essas imposições. Isso é porque os tempos passados, aqueles obreiros que não conheciam Deus direito, não conheciam a Bíblia, que impunham isso. E às vezes nós vamos quebrando o princípio, querendo anular aquilo que os nossos antepassados fizeram. A gente precisa de lembrar que antes de nós existiu um Moisés, existiu um Abraão, Isaac, Jacó. Antes de nós existiram os pais da igreja. Antes de nós existiu os pais do movimento pentecostal. Nós não somos a última experiência, né, da vida cristã. Nós temos que seguir o modelo dos nossos pais, aqueles que nos trouxeram a mensagem de Deus, assim como os recabitas seguiam o modelo, né, do seu pai Jonadab. Nós precisamos seguir o modelo trazido pela palavra de Deus, aqueles que nos trouxeram a mensagem de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa vida, para que nós possamos obedecer em tudo a palavra do Senhor, nos moldes que os recabitas em tudo obedeciam à voz de Jonadab, filho de Recabe. Obedecer à voz do Senhor é melhor do que obedecer à voz de Jonadab. Obedecer à voz do Senhor, seguir a palavra de Deus, é melhor do que seguir a casa de Recabe. Seguir a palavra de Deus é muito melhor. Mas muitas das vezes nós nos ufanamos de serem os melhores e vamos quebrando princípios. Que o Senhor nosso Deus nos ajude para que nós não venhamos quebrar princípio, o princípio da obediência à sua palavra e a palavra daqueles que o Senhor Deus colocou como autoridade sobre a nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo.